ministração de hoje fala a respeito da igreja de Laodiceia e o subtítulo é qual é a sua temperatura espiritual, e nós estaremos meditando no texto que está lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 14, que diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos te louvar, te bendizer nesta noite, nesse momento que viemos aqui para aprender mais das tuas coisas, para ouvir a tua voz. Pedimos em nome de Jesus que tu possas falar conosco, que tu possas tirar todo empecilho, todo embaraço, mas que nesta noite nós possamos estar atentos, que nós possamos estar suscetíveis, que nós possamos estar abertos ao que tens a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, tira todo impedimento, toda preocupação, mas coloca em nós um coração que possa entender, um discernimento para entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te bendizemos. Diga amém. Querido, o texto bíblico da palavra de Deus, a sétima igreja, e nós já vimos que essas 7 igrejas que João escreveu lá na ilha de Patmos, faz menção às 7 igrejas maiores daquele tempo, mas fala também da nossa vida. Quando nós abstraímos os princípios espirituais, nós podemos entender que são palavras aplicáveis na nossa vida. Nós precisamos entender lá e trazer para a nossa realidade aqui. A Bíblia nos mostra, querido, que esta 7ª carta para esta 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade que estava muito bem localizada e por conta das rotas comerciais, era uma cidade muito próspera, que tinha muito dinheiro, é uma cidade que realmente tinha condições financeiras por conta do comércio. A cidade era rica, produzia lã preta, está lá em versículo 18 desse texto, e um tipo de colírio para os olhos. Então a cidade ela tinha muitos recursos financeiros, era uma cidade que tinha orgulho da sua condição financeira, e a igreja acabou refletindo, a igreja acabou abstraindo parte desse orgulho da cidade. Ao invés da igreja influenciar a cidade é que influenciou a igreja, e nós podemos ver que a igreja também acabou tendo a mesma cara da cidade, dentro do seu orgulho, dentro da sua soberba. Aqueles cristãos lá, eles achavam que eram bons cristãos, porém eles viviam uma mentira, e a Bíblia diz que João escreve essa carta para mostrar a realidade deles, mas nós podemos também tirar princípios e aplicar a nossa vida a respeito da nossa realidade espiritual. A Bíblia fala sobre Jesus falando através de João e emitindo um diagnóstico
da situação espiritual daquela igreja. E o texto começa a dizer: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus começa se auto-identificando como aquele que é o Amém, é a testemunha verdadeira, aquele cujo diagnóstico não pode ser contestado, porque Ele é o Senhor desde o princípio. Ele já começa se apresentando como aquele que conhece todas as coisas, aquele a quem ninguém pode enganar. Jesus Cristo começa a falar: olha, escreve para o anjo da igreja, para o líder, para o pastor da igreja de Laodiceia, escreve: quem está dizendo é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que tem a palavra final, a autoridade absoluta é Jesus Cristo. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 8:22: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Este texto faz menção da sabedoria, mas a princípio fala sobre Jesus Cristo, que estava desde o início da criação, que conhece todos nós. Não se pode enganar a Deus. A Bíblia fala, nesse diagnóstico que Jesus mostra para aquela igreja, ele faz menção à falta de fervor espiritual. E o texto diz no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Isso fala da temperatura espiritual daquela igreja. E a Bíblia fala dessa condição de uma igreja morna. E Jesus Cristo já havia falado disso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então você, quando vê a realidade dessas coisas, nós não estamos falando aqui desse fervor, nós não estamos falando de fogo do Espírito, de unção, sapatinho de fogo, reteté. Não estou falando disso. Nós estamos falando de ânimo, de fervor. E quando você vê alguém que chega na igreja, que aceita Jesus, todo como ele vem cheio de ânimo, ele vem cheio de alegria. Ô pastor, o que tem para fazer? Quer evangelizar? Pastor, para expulsar um demônio. O que tem um demônio para expulsar? Está tudo para fazer algo. Aí depois vai passando o tempo, vai arrefecendo aquele calor, aquele ânimo, aquela vontade. Aí vem batendo o esfriamento. A igreja lá de Laodiceia era uma igreja apática, indiferente, uma igreja morna. A igreja de Laodiceia era como uma brasa, a ponto de apagar de vez. Uma igreja cega à sua realidade espiritual. É aquela igreja que não tem ânimo para nada, não tem disposição para fazer nada. Essa igreja de Laodiceia representa justamente essa condição de uma igreja que não se motiva, que não se anima. É uma igreja que não está disposta a sair da sua zona de conforto. E muitas vezes se torna um clube onde as pessoas se reúnem para se ver, para conversar das coisas do dia a dia, mas a obra de Deus, a vontade de fazer as coisas de Deus ficou para trás. Agora é apática, é um marasmo. A primeira condição do que Jesus fala sobre esse diagnóstico de uma igreja apática, de uma igreja morna, indiferente à realidade das pessoas que estão próximas morrendo. Pessoas morrendo e a igreja está nem aí. A igreja vai para os cultos, participa do culto, dá o dízimo. Já fiz a minha obrigação, cumpri com a minha obrigação. É a igreja de Laodiceia. Jesus fala sobre essa situação. Quem dera que você fosse pelo menos logo frio de vez. O texto diz que o resultado, a consequência disso, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavra dura, né? Isso fala de uma rejeição, mas isso faz menção também da realidade daquela igreja, porque a igreja de Laodiceia
ela estava no chamado Vale de Lico, na Ásia Menor, que continha 3 cidades: a cidade de Colossos, que era muito conhecido pelas suas fontes de água fria; a cidade de Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais; e a cidade de Laodiceia, onde as águas elas não tinham uma qualidade potável. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Então Jesus menciona, faz um jogo de palavras através de João, para falar de que assim como as pessoas sentiam náuseas da água que era bebida em Laodiceia, também ele sentia náuseas da postura daquela igreja, da atitude daquela igreja diante da realidade que a cercava. O texto continua a falar, Jesus emitindo seu diagnóstico naquela igreja de Laodiceia. Ele fala a respeito da falsa avaliação, da falsa visão que eles tinham a respeito deles mesmos. E a Bíblia diz no versículo 17 que eles manifestavam essa autoconfiança: como dizes, rico sou e estou enriquecido. Olha para mim aqui. Eu falei para vocês que era uma cidade próspera. Eu falei para vocês que era uma cidade em que o comércio era um comércio pujante. Era uma cidade em que até teve condições de um terremoto que houve na cidade de se auto-reconstruir. Era uma cidade próspera. E os irmãos da igreja também se achavam assim prósperos. Eles alimentavam ali ilusões a respeito deles. Eles achavam que eles estavam muito bem. Eles achavam que por conta da sua condição financeira, por conta da sua situação profissional, de trabalho, eles achavam que eles estavam muito bem. E por conta disso, eles manifestavam essa autossatisfação. E na parte B do versículo ele diz: de nada tenho falta. Eram crentes convencidos e vaidosos. Querido, não tem coisa pior do que uma pessoa achar que já sabe tudo. Não tem coisa pior do que a pessoa achar que já chegou num nível espiritual, que já conhece tudo e já não tem mais o que aprender. E aí quando ela chega no lugar, eu já sei, eu já preguei isso. De menosprezar a palavra de Deus. Querido, Deus pode usar qualquer pessoa para falar conosco. Nós precisamos ter humildade para dizer: Senhor, fala através desse irmãozinho, que pode não ser ninguém intelectualmente, pode não ser ninguém de acordo com a cultura do mundo secular, mas diante de Deus, Deus pode usar sim uma pessoa que não tenha curso de teologia, que não tenha conhecimento secular. Deus pode falar conosco. Amém? Então, aquele povo era um povo soberbo. Vocês lá, esquenta a cabeça. Era um povo que se achava, que estava muito bem na foto. Pastor, eu conheço a Bíblia, pastor. Eu entendo de teologia. Querido, teoria não adianta de nada. Teoria que o diabo tem, e o diabo conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas não vive. Não adianta ser um teórico da palavra, mas não amar o seu irmão, não perdoar o seu irmão. Não adianta ser um teórico e viver uma apatia de uma igreja que desagrada a Deus. E Jesus chega e diz: olha, eu tenho vontade de te vomitar, porque você conhece tanto, mas não põe nada em prática. Pensa que é tanta coisa, mas você não é nada, porque você ainda não aprendeu, você não teve humildade para entender que eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou, amém, eu sou o princípio e o fim. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 31, e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E bem podia dizer: eu não vim chamar aqueles que pensam que são justos,
ou que pensam que estão sãos, mas estão de fato doentes por conta da soberba, do pecado. O texto continua a falar dessa diagnóstico, desse verdadeiro choque que Jesus estava dando àquela igreja, confrontando aquele povo com a sua realidade. Ele diz, na parte C do versículo 17: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aí você lê um texto desse, pelo amor de Deus, é Deus falando, é o Senhor falando conosco. E mais na frente ele diz que Deus corrige aquele a quem ama. Às vezes, querido, nós precisamos de um puxão de orelha assim. Às vezes Deus precisa falar fortemente conosco, porque nós às vezes nos colocamos numa zona de conforto, que Deus está falando, e a pessoa está dizendo, isso aí é com fulano. Fala, Jeová, pega-te. Nunca é com ele. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Amém, querido? Miserável, apesar de toda a riqueza, eles eram miseráveis. Eles eram cegos porque não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual. Eles eram nus porque não tinham as vestes adequadas para se apresentar diante de Deus. Então, diante dessa realidade, dessa palavra dura que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, ele também fala um apelo. Jesus faz uma advertência, um conselho. A primeira coisa, a figura de linguagem que o texto nos mostra é de um comerciante espiritual, é de um mercador. Jesus, falando para a igreja de Laodiceia, diz, versículo 18, parte A, ele diz: aconselho-te que de mim compres. Esse comerciante espiritual, Jesus Cristo, nessa figura de linguagem, ele fala de alguém vendendo produtos essenciais, mas o seu preço é nenhum, é de graça. A mesma figura está lá em Isaías 55, versículo 1, a Bíblia diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É o Senhor dizendo: aproveite a oportunidade, enquanto é de graça. Aproveita enquanto eu tenho um produto essencial que pode curar o teu pecado, mudar a tua realidade, transformar o teu ser. Está disponível. Jesus Cristo está oferecendo a todo aquele que queira, aquele que esteja disposto a esse chamado. Ele diz: sim, cumpre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E agora ele começa a falar dessa verdadeira riqueza. Ele fala desse ouro depurado, que passa pelo fogo para tirar as sujeiras. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Então, o texto fala sobre esse tesouro que se enferruja por conta da falta do fogo da provação, o fogo que tira as impurezas. Jesus disse: olha, venha comprar um tesouro, um ouro que foi depurado, que foi tirado, foi limpo, foi purificado das sujeiras. Eu posso tirar de você o que não me agrada. Eu posso retirar de você aquilo que tem atrapalhado a comunhão que eu quero ter contigo. Experimenta do que eu tenho para te dar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse fogo depurado acontece na vida de todo aquele que quer seguir a Cristo. Aquele que aceita esse chamado diz: vem aqui, eu vou te dar um ouro,
uma riqueza verdadeira, uma riqueza que vai ser depurada pelo fogo. Não vai ser fácil, não é fácil seguir a Cristo, querido. Por muitas vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de dizer, quer saber, eu não vou mais, eu vou sumir, é tanta falsidade, é tanta coisa que desagrada o nosso coração, ainda mais o coração de Deus. Mas o Senhor, Ele quer nos provar pelo fogo, querido. É nas tribulações, é nas lutas que nós vamos sendo forjados como um verdadeiro tesouro. O Senhor quer que nós estejamos perseverando diante das dificuldades, para que nós possamos olhar para trás e dizer, valeu a pena, glória a Deus, eu permaneci firme. Hoje em dia eu posso dizer que eu passei pela luta, passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve ao meu lado. Amém, querido? É um tesouro depurado, é algo que você pode dizer, agora sim, essa é a verdadeira riqueza, é uma riqueza que tem um preço. Jesus continua falando para eles, mas serve para nós. Ele fala desse ouro, que essa riqueza que precisa ser passada pelo fogo, o fogo da provação. Mas ele fala também de vestes, de roupas. O texto nos fala na parte B do versículo 18: compre ouro e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu falei para vocês que lá era uma cidade também que produzia tecidos, lã, e ele estava fazendo menção também, que adianta vocês produzirem tanta lã, tanta roupa e andarem nus. Essa figura de linguagem que Jesus fala, faz menção às vestes que são demandadas àqueles que querem seguir a Cristo, vestes de santidade, vestes de justiça. O que adianta vocês terem tantas coisas, mas espiritualmente vocês andam nus, vocês andam sujos, vestes que não agradam ao Senhor. Ele diz, comprem de mim roupa limpa. E a Bíblia fala dessas vestes em Isaías 1,16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, todo dia. E a Bíblia diz que para quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus eu tenho, mais eu preciso me aprimorar, me dedicar para viver com essa roupa limpa. Essa roupa que fala da santidade, em que as pessoas possam olhar e ver. Eu não vejo nada que possa macular o testemunho dessa mulher, o testemunho desse homem. Mas o que adianta se a pessoa está com vestes sujas, vestes que não agradam o coração de Deus? Ele diz, lavai-vos, purificai-vos, limpe a roupa de vocês. E lá em Malaquias capítulo 3, versículo 2, na parte B do versículo, a Bíblia diz, porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. É Jesus Cristo, é o melhor sabão que existe, é Jesus Cristo, amém, querido? É melhor que qualquer marca de sabão que existe, porque ele lava a nossa alma, ele lava, nos purifica. Você está entendendo o que o texto está dizendo? E ele é esse fogo que purifica o homem e tira as impurezas. Ele é o sabão que pode lavar as nossas vestes. Pastor, como é que eu faço para ter as minhas vestes lavadas? A Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu tenho que andar na luz. E que andar na luz, pastor? É andar com verdade, é ter a minha vida um livro aberto, não tem nada escondido, não tem nada na escuridão, não tem nada escondido, eu não tenho nada que eu faça oculto. Traga as claras, eu falo a realidade. Se tem alguma coisa que eu tenho contra a irmã, eu chego para a irmã, ô irmã, desculpe irmão, mas eu estou chateada com você, estou chateada com você. O que foi, pastor? Vamos trazer a clara do escuro e pronto. Vamos limpar essa roupa suja, irmã? Vamos limpar essa roupa suja em nome de Jesus? Aí
lava a roupa suja. Fica ali. Fala para meu irmão, vamos lavar a nossa roupa suja. Fala para o irmão, por favor. Em nome de Jesus. Fala para ele. Jesus é o sabão dos lavandeiros, irmão. Quantos estão entendendo? Faz sinal assim. Jesus está chamando a igreja de Laodiceia. Laodiceia, compra de mim roupa limpa. Eu tenho para te dar, nem vendido, porque não tem preço. É de graça. Basta querer. É de graça. O outro produto essencial que ele vende é um colírio contra a cegueira. Eu falei para vocês que lá também existia toda uma questão medicinal na região. Jesus faz menção também, fazendo um jogo de palavras. Ele diz: e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas andam cegas. Mas existe cegueira dentro da igreja. A igreja às vezes está cega, não consegue ver a sua realidade. É o sujo falando do mal lavado. Então às vezes Jesus disse: olha, eu vou te vender um colírio, eu vou te dar um colírio, você vai pingar. É tiro e queda contra cegueira espiritual. Você vai pingar e você, meu Deus, olha como eu estou sujo. E eu estava olhando a roupa suja do irmão. Não estava olhando a minha roupa, porque o meu olho não está me enxergando. Mas esse colírio é santo, contra a cegueira espiritual, abrindo os olhos do discernimento. O Senhor pode trazer discernimento espiritual. O que eu preciso é dizer: Senhor, pinga um pouco desse colírio do meu olho hoje, Senhor. Pinga. Não estou vendo nada de errado comigo. Nós temos alguma coisa errada com o meu olho. É tiro e queda, meu irmão. Se você deixar o Espírito Santo pingar um colírio espiritual, você vai ver um monte de coisa que você precisa mudar. Um monte de coisa. Aí você deixa a vida dos outros para lá e começa a cuidar da sua vida. Você está entendendo? Olha o que o texto diz. Jesus, de fazer esse diagnóstico, de aconselhar vendendo esses produtos essenciais para a igreja, ele conclama a igreja de Laodiceia mudança de atitude. Primeiro o diagnóstico, depois ele dá o prognóstico, ele dá o que a igreja precisa fazer, conclamando a mudança. Versículo 19, na parte A do versículo, diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Às vezes Deus está me repreendendo, e às vezes a pessoa diz: ô pastor, o diabo se levantou contra mim, pastor. O diabo se levantou. Não, o diabo não, às vezes é Deus. Às vezes é Deus que está puxando a orelha. Às vezes é Deus que está resistindo. Tiago 4,8, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele está botando a mão no peito, não vai passar daqui. Enquanto você não deixar de ser orgulhoso, você não vai passar daqui. Então às vezes Deus está falando conosco, e a pessoa vai para a igreja, ouve a palavra, ouve, não muda, continua a mesma coisa, não toma uma atitude de dizer: não, eu preciso mudar, não está dando nada certo para mim, eu já tentei de tudo, eu já orei, será que não tem algo que eu estou fazendo que tem feito com que Deus me resista, com que Deus esteja me repreendendo? E Deus repreende aquele que ama. E é interessante como muitas vezes a pessoa age igual esse menino aí, essa menina. Tem muita gente adulta que age igual criança, sim ou não? O texto de Hebreus diz assim, Hebreus 12:11: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Tem uns que não são exercitados, que nunca vão aceitar a repreensão, mas aqueles que forem exercitados, aqueles que tiverem maturidade para entender, ele
vão dizer: eu precisava ouvir aquilo, precisava, eu gostei, eu precisava mesmo, na hora eu gostei, na hora o pastor falou aquilo, eu já me aborreci com ele, já não gostei desse pastor. Mas depois eu fui orar, eu vi que realmente eu estava precisando levar aquela caixa d'água na minha cabeça, estava precisando. Obrigado, pastor, obrigado, Jesus, porque tu está falando comigo, está falando comigo das minhas dificuldades, das minhas lutas. Não adianta ficar emburrado como está essa menina. E Jesus diz para ele, para Laodiceia, diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Era preciso zelo para com Deus, é preciso zelo para com Deus para haver arrependimento. E a Bíblia diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É preciso ter arrependimento e conversão. Não adianta eu só me arrepender e não me converter. Converter significa mudança de direção. Eu vinha fazendo isso, pastor, eu quero lhe pedir perdão, pastor. O Senhor me perdoe. Se eu estou pisando no teu pé, eu peço perdão para você. Mas se o outro que eu pisar de novo, não adianta nada. É ou não é? Não adiantou. O Senhor disse que se arrependeu, mas continua pisando no meu pé. Então, se não houver arrependimento e mudança, não adianta nada. Provérbios 28:13, a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Então eu preciso entender. Jesus, depois de dar o diagnóstico, disse: te arrepende, muda, seja zeloso, não só na teoria, mas na prática. Mude a sua postura, mude a sua atitude, comece a colocar em prática toda a teoria que você diz que tem, comece a evidenciar através da sua vida e não somente de palavras. E Jesus diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ora, essa carta foi escrita para os irmãos da igreja de Laodiceia. Era para crentes, para cristãos. Mas Jesus, na sua palavra, denotava que ele estava fora da igreja. Ele estava se colocando como alguém que estava do lado de fora. O Senhor da igreja está dizendo: eu quero entrar nessa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero poder participar dos cultos, porque vocês me excluíram. E a igreja não é um clube social, onde as pessoas só vão para mostrar roupa bonita, cabelo bonito, penteado bonito. Eu quero entrar nessa igreja, eu quero ser adorado. Ele quer entrar no nosso coração, e essa atitude precisa ser pessoal. Essa atitude de abrir, quando ele fala para a igreja, ele está evidenciando que a igreja como um todo, nas suas particularidades, pode ser aplicada para cada um de nós. Cada um pode fazer uma introspecção e dizer: como é que está a minha situação, a minha temperatura espiritual? Será que eu estou deixando Jesus entrar na minha vida? Eu aceitei a Jesus Cristo, mas Ele é o Senhor da minha vida? Ou será que Jesus está dizendo: eu quero entrar na tua realidade, eu quero viver a tua realidade, eu quero participar da tua vida? Ele diz: se você abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esse jantar, essa refeição fala de comunhão, de intimidade, fala em habitação. Jesus quer entrar no nosso interior, irmão. Jesus quer fazer morada, Ele quer ser nosso amigo íntimo. Ele quer poder conversar conosco todo dia, toda hora. Ele quer entrar na nossa casa, mas Ele entra na casa daqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que leem, têm a teoria, mas colocam em prática, dizendo: eu preciso botar isso em prática. João 14:23, a Bíblia diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É Jesus morando no nosso coração.
é vivendo um nível de intimidade com o Senhor que Ele quer de nós. Ele estava dizendo lá, Odisseia, eu quero ser o teu amigo, eu quero entrar e participar da realidade da igreja, eu não quero ficar à parte do que acontece na igreja, na tua vida. Eu quero poder viver os teus problemas, a tua realidade, mas você precisa abrir a sua porta. Você precisa dizer, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. E Ele faz promessas para a Odisseia, quando Ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a Bíblia fala que aqueles que verdadeiramente fizerem a Jesus como Salvador e Senhor, Ele sendo nosso dono, Ele morando no nosso coração, nós reinaremos com Cristo. E trono fala, é um sinônimo de conquista e de autoridade. Nós seremos restituídos da autoridade que o Senhor nos deu desde lá do Gênesis, quando o homem perdeu por conta do pecado. E a Bíblia diz lá em Mateus 19, 28, e Jesus disse-me, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês que me seguiram, vocês que foram fiéis, vocês que viveram o cristianismo, cristão significa o seguidor de Cristo, vocês que seguiram os meus passos, vocês que fizeram conforme eu ensinei, vocês se assentarão comigo no meu trono. Vocês que perseverarem, vocês que se arrependerem dos seus erros, vocês que se admitirem, Senhor, eu estou errado, eu quero mudar, me ajuda. Eu não quero ser um teórico, eu não quero ser alguém que fica julgando o erro dos outros, eu não quero, Senhor, ser alguém soberbo que acha que só eu estou certo, que todo mundo está errado. Senhor, me ajuda a ser humilde, me ajuda a pedir perdão, me ajuda a reconhecer minhas falhas, porque são muitas. E o texto continua dizendo em 1 Coríntios 6,2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Deus tem coisas tão grandes para nós, querido. Deus sonhou, Ele olhou comigo, com você, e eu creio que o Senhor me escolheu, lhe escolheu, e tem projetos, tem planos. Deus tem planos grandiosos para a minha vida e para a sua vida, mas às vezes nós nos perdemos de coisas mínimas. E Jesus chamou Laodiceia e disse: você precisa se aquecer, deixar o comodismo, deixar a apatia, deixar a indiferença. Existem pessoas morrendo, existem pessoas que precisam, a sua família precisa de você, os seus amigos precisam de você, as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fica se achando tanta coisa, mas não sou nada. Sem o Senhor não sou nada. Cada dia nós precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo: eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer parte da tua vida. Não me exclui, não me bota para fora, não. Eu quero ser teu amigo, eu quero conversar contigo dia a dia, toda hora, cada momento, cada instante da tua vida. Eu quero fazer parte da tua vida. E por fim, 2 Timóteo 2,12, a Bíblia diz: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se sofrermos, se nos mantivermos firmes diante da dificuldade, porque são muitas, como eu falei, todo dia surgem dificuldades tão grandes. O inimigo se levanta muitas vezes jogando armadilhas para tentar tirar o ânimo, tirar a vontade. Mas eu creio, queridos, que os planos de Deus não serão frustrados em nome de Jesus. Eu creio que Deus, esse projeto de Deus, som de Deus,
Nós precisamos sonhar esse sonho e dizer: um dia eu estarei lado a lado com o Senhor. Um dia eu estarei reinando com Cristo. Um dia eu estarei. Quantos estarão? Eu estarei lá com Ele. Ele diz: se sofrermos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele negará. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Jesus está aqui nesta noite. Aquele texto que eu falei de 1 João, capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nesta noite, querido, você veio aqui para esse lugar e o Senhor está falando com você, esse é o momento de você dizer: Jesus, me perdoa. Perdoa por te excluir da minha vida, Jesus. Perdoa por me lembrar de Ti só domingo, quando eu venho para a igreja. Perdoa, quando muitas vezes eu acho que sei tanta coisa. Me perdoa, Senhor. Perdoa meu comodismo, a minha apatia, quando me coloco em uma zona de conforto e não vejo a realidade que me cerca, de pessoas precisando de mim. Me perdoa, Senhor. Me purifica nessa noite. Tira o orgulho do meu coração. Tira a soberba, meu Pai. Tira o que não te agrada e me ensina a te seguir. Me ensina, Senhor, a ser humilde. Me ensina a me submeter. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero ser rejeitado. Eu não quero ser morno, Senhor. Nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que os teus planos se cumpram na vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, restaura o ministério daquele que colocou numa gaveta, Senhor, os talentos que tu deves. Restaura nesta noite, Senhor, os sonhos que foram guardados por conta das dificuldades dessa vida, mas que nós possamos ter uma nova oportunidade. Eu quero abençoar cada vida que está aqui nessa noite, te pedindo, em nome de Jesus, que tu possas derramar uma capacitação sobrenatural, para que a tua igreja seja crente, aquecida, no ânimo, na vontade, na disposição de fazer a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Eu acredito que hoje algo no mundo espiritual já foi quebrado, bem querido. Eu creio que hoje Deus já liberou sobre a tua vida a sua vitória, em nome de Jesus, tá bom? Agora você precisa botar em prática. Você precisa segurar a bênção e deixar ela ir embora, não. Tá bom? Eu acredito que essa semana vai ser uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu nos amas. E por isso que muitas vezes tu falas conosco de uma maneira dura, mas necessária. Queremos te agradecer, Senhor. Te damos glórias, porque tu não falas somente aquilo que nós queremos ouvir. Tu falas aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui abençoados. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana vitoriosa. Que todo inimigo que se levantar contra nós, toda armadilha preparada contra nós, seja desfeita, neutralizada em nome de Jesus. Nós tomamos posse da bênção do Senhor. No dia 19 vai ser um evento abençoado. Pessoas serão
ganhas, cadeias serão quebradas, em nome de Jesus, Senhor. Nós louvamos e te bendizemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço.